Olá, eu sou a Bruna e essa é a continuação da nossa oficina de teatro do oprimido. No último vídeo eu falei, expliquei sobre o que é o teatro-imagem, contei uma história de Augusto Boal com o teatro-imagem e agora eu vou começar a falar um pouco sobre a nossa experiência com teatro-imagem nas aulas no Google Meet. Nós iniciamos, a nossa primeira aula, foi muito interessante. Eu pedi para que os alunos discutissem e escolhessem um tema, e eles acabaram escolhendo o tema educação infantil em tempos de pandemia. Eu pedi para que fosse algo presente no nosso dia a dia, que estivesse muito presente, que estivesse muito em alta. E coincidentemente eles escolheram educação, que foi o tema da aula anterior de teatro jornal, da segunda aula de teatro jornal, que a gente tratou sobre o Enem em tempos de pandemia. E agora nessa primeira de teatro e imagem, nós tratamos sobre educação infantil. Um dos alunos trabalhava em escola infantil. Ele trabalhava em uma creche, então a gente discutiu ali sobre isso e eles resolveram esse tema. Em seguida eu pedi para que, lógico, depois de todas as preparações de teatro do oprimido, como eu já falei aqui algumas vezes, do aquecimento comum, da preparação corporal, de tornar o corpo expressivo, e tudo, como sempre, começamos uma aula de teatro do oprimido. Depois disso e depois dessa discussão, os alunos começaram a criar as imagens. Eu pedi para que um deles fosse o mestre, daquela imagem, e ele formaria a imagem da opressão. E foi, inclusive, um tema bem discutível sobre qual é a opressão nesse caso, quem era oprimido, quem era opressor. Porque nesse caso, meio que não tem um lado, não tem um lado correto para se estar. Às vezes, foi uma conclusão que a gente chegou, inclusive, que às vezes a gente julga muito, sem saber o lado da pessoa. Então, são os pais dos alunos julgando os professores julgando os pais de alunos, só que no final os dois são opressores e os dois são oprimidos. E a gente tratou isso, o rapaz que estava mestrando formou a imagem e eu pedi então para que eles formassem ali a imagem ideal de como seria sem opressão. Teve todo o caminho da vacinação e tudo mais, que o correto, na imagem deles sem opressão, já estaríamos todos vacinados e as aulas voltariam ao normal, e também não teria essa questão dos pais de ficar entre o trabalho e entre dar atenção para um filho, sabe? Que é meio entre comer que é meio que entre comer e entre realmente dar ali a atenção que uma criança precisa. Que foi também tratado na primeira imagem de opressão como uma mulher sofrendo, pedindo, recebendo alimento, e o filho triste atrás sem conseguir fazer as lições de casa e coisas do tipo. Então, eu pedi para que eles fizessem as imagens de transição entre a imagem da opressão e a imagem ideal, e cada imagem iria transformando esse mundo sem opressão, nesse caso,
Depois disso, nós tivemos mais conversa, discutimos sobre as imagens, conversamos sobre essas imagens, discutimos se realmente estaria ao nosso alcance, se não estaria. Falamos sobre... Foi uma coisa, inclusive, que eu comentei com eles, que essa questão da educação, ela foi discutida na aula anterior e nenhum dos alunos que estava na aula de teatro e imagem estava na de teatro e jornal. Então foi uma coisa bem interessante, porque foi o mesmo tema praticamente em 2 turmas diferentes. E isso foi muito interessante, discutimos sobre como é a educação, como vai ser a educação daqui para frente, como realmente uma criança em formação, um adolescente está lidando com isso, né? Como vai ser o futuro dessa criança, o futuro deste adolescente, porque são as primeiras experiências de vida e essas primeiras experiências de vida foram barrados com uma pandemia. Então foi basicamente esse o questionamento que ficou, né? De primeiramente, quem é o opressor nessa situação, quem é o oprimido, se existe um opressor, se existe um oprimido, e coisas assim. E esse é um problema que a gente não vai ter a resposta agora, né? Das consequências desse momento. É uma coisa que vai surgir daqui, sei lá, 10 anos. E foi esse o questionamento que a gente ficou, esse o questionamento que fica aqui também. Na segunda aula de teatro e imagem, eu pedi para que eles usassem imagens próprias, situações que eles mesmos passaram, e eles, na situação que eles passaram, eu disse que eles não precisariam ser o oprimido, mas eles precisariam ter vivido aquilo ali. Só que durante o exercício eles teriam que ter se colocado no lugar do oprimido. Eles deveriam ali realmente sentir o que o oprimido estava sentindo, ou o que eles achavam que o oprimido estava sentindo. E eu fui pedindo para que eles fizessem imagens depois dessa preparação. Novamente, aquecimento, tornar o corpo expressivo, desmecanização do corpo, tudo isso. E nessa, uma carga emocional mais forte, de pensar realmente como aquele oprimido estava lidando com aquela situação, se ele sabia que ele estava sendo oprimido, se ele tinha essa noção, se ele também estava sendo opressor de alguma forma, se ele estava se oprimindo, enfim, diversos questionamentos que eu joguei para eles, para que eles se baseassem nisso e se colocassem no lugar do oprimido. Então foram 2 alunos, uma delas usou uma situação onde ela havia sido a opressora, onde ela havia oprimido, e na outra ele teria sido o observador. Então ele estaria fora ali da situação, ele não teria sido nem oprimido, nem o opressor, ele só teria visto essa situação de opressão, mas aconteceu com ele. E coincidentemente nós combinamos muito as histórias ali dos dois. Foi sobre essa questão de não tomar uma atitude, de não perceber muitas das vezes que estava oprimindo, sobre só observar e não fazer nada. O que isso é? Isso é um tipo de opressão também, ou isso é só proteção própria. E também discutimos o meio que seria usado para que aquela opressão não acontecesse mais. Então, uma coisa que é interessante de se pensar é que nós nunca vamos poder mudar o outro.
a mudança parte de nós mesmos e a gente sabe disso, todo mundo sabe que se eu quero mudar, quem tem que mudar, quem tem que tomar a decisão de mudar sou eu. Então não tem como eu chegar em alguém e obrigá-la a simplesmente mudar, simplesmente não ser mais opressor. E eu perguntei, né, se eles achavam que a melhor solução seria oprimir o oprimido, se a melhor solução seria oprimir o opressor, e a resposta foi sim, de primeira, mas depois começaram a repensar um pouco, e foi uma questão que ficou meio em aberto ali, porque justamente eu queria levantar esse questionamento. Depois eu descobri que os dois continuaram a discussão no WhatsApp, eles pegaram o número um do outro e discutiram bastante sobre isso. Eu não sei no que deu a discussão, mas eu imagino que eles tenham refletido bastante, porque no final dessa aula ficou realmente um clima super reflexivo de o que fazer com o opressor e o que fazer com o oprimido também, porque uma pessoa em situação de opressão, uma pessoa que acabou de ser oprimida, uma pessoa que está sendo oprimida, é muito difícil para ela ter a noção disso e dela querer ser ajudada logo de cara ou qualquer coisa do tipo. E com o opressor, nós discutimos como seria ali, talvez cadeia, seja alguma coisa nesse tipo, ou realmente oprimi-lo para ele sentir na pele, meio que olho por olho, dente por dente. E esse questionamento ficou muito forte. As imagens foram muito interessantes, tanto da primeira quanto da segunda aula. Da primeira aula foi uma imagem em grupo, né? Foi um pouquinho difícil da gente fazer, justamente pelo online, por estar online, que não é muito fácil de lidar com isso. De realmente criar uma imagem em grupo e ela fazer sentido para todo mundo ali por causa do online, né? Da tela do computador ou qualquer coisa assim. Na segunda já foram imagens individuais, então essas imagens foram bem interessantes. Teve um peso muito grande de emoção mesmo. E eu creio que essa segunda aula tenha sido a mais questionadora e a que mais coloca minhoca na cabeça. O que eu acho muito interessante particularmente, porque eu acho que no Teatro do Oprimido a coisa que a gente mais tem que fazer é pensar e refletir e tem que terminar realmente uma aula de Teatro do Oprimido refletindo sobre tudo que a gente passou nessa aula desde o início, por que o aquecimento foi desse jeito, por que a gente fez esse alongamento, por que a gente fez esse exercício de expressão corporal e etc. Tudo tem ligação, tudo se encaixa. Então é isso, a partir de agora, nas aulas aqui online, vai mudar um pouquinho. Eu vou começar agora, né, que a gente vai entrar em um conteúdo que a gente não viu nas aulas por Google Meet. Eu vou começar a pedir algumas atividades pelo WhatsApp, né, para o WhatsApp. Temos o grupo no WhatsApp. Se você está assistindo e não está no grupo do WhatsApp, entre em contato comigo que a gente vai dar um jeito de te colocar no grupo pra gente realmente fazer essas atividades de imagem e etc. Muito obrigada por assistirem, eu espero que tenham entendido, que tenham gostado. Então curtam, compartilhem tudo que puderem, comentem, se tiverem alguma dúvida me falem, e
É isso, muito obrigada. É isso.